Olá! Como se entregar totalmente a um relacionamento sem perder a sua identidade? Olá, muito bom dia, senhoras e senhores. Eu sou a Neuza Stort, terapeuta especialista em saúde mental e bem-estar nas relações. Eu atendo casais e também mulheres que amam demais. E hoje eu estou aqui para falar com você que quer viver uma entrega verdadeira na sua relação sem abrir mão da sua identidade. Será que isso é possível? Então, como se entregar totalmente a um relacionamento sem perder a sua identidade? Será que dá para amar muito e ainda assim ser você por inteiro? Por inteiro, né? Por inteiro. Aí é um advérbio, né? Se você já se sentiu perdido, perdida numa relação, ou se sente que para estar com alguém você tem que se anular, então essa live é para você. Olá, José Moraes, é assim? Muito obrigada pela sua presença, continue, chame aí toda a galera, deixe assim ao vivo, deixe para todo mundo ouvir, porque essa live é importante e devemos atingir o maior número de pessoas. Muita gente acredita que o amor exige sacrifício e às vezes esse sacrifício vira uma prisão. Eu atendo muitas mulheres que dizem: Neuza, eu me doei demais, eu me perdi de mim. Ou homens que dizem: eu amo, mas eu me sinto sufocado. Então, são relações em que um ou os dois vivem uma mistura de carência, de medo, de dependência, culpa, necessidade de controle. E isso não é amor saudável, isso é disfunção, porque o amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta, mas isso precisa ser construído, precisa ser cultivado. E começa pelo autoconhecimento. E muita gente não quer autoconhecimento, acha assim que desenvolvimento pessoal é coisa para terapeuta, é tema assim para os outros, mas eu devo querer crescer em todos os sentidos. Eu tenho que pensar na minha saúde, eu devo melhorar a minha saúde, aperfeiçoar, ver o que não está bem em mim, querer melhorar. Então, saúde, relação a dois, aqui a gente fala muito disso, né? Mas em relacionamentos também, as pessoas devem pensar em todas as relações. Eu trabalho relações, saúde mental e bem-estar nas relações, e relações são essas das pessoas que querem ser parceiras, mas também são as relações numa parceria de sociedade, por exemplo, são as relações em família, as relações, né? É preciso ter inteligência relacional, é preciso querer estar melhor em todos os sentidos, é preciso querer estar bem nas finanças, em todos os lugares, né? Bem-estar comigo mesmo, bem-estar na saúde, bem-estar nas relações afetivas, nas relações de trabalho. Eu tenho que querer crescer. Então, tudo isso começa pelo autoconhecimento. Então, vou repetir o tema da live de hoje: como se entregar totalmente a um relacionamento sem perder a sua identidade. Então, olha lá, o amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. Mas isso precisa ser construído, precisa ser cultivado. E se o relacionamento é a dois, né, numa parceria amorosa, os dois têm que querer crescer. Mas assim, é um crescer em que eu não preciso exigir do outro. Eu posso, assim, o outro não quer querer, não quer crescer, eu posso começar aquilo que o outro não quer.
o outro não quer ir para academia, o outro está precisando, eu já faço alguma coisa, tá, vou eu para academia, vou eu sozinha para academia, né? Porque assim, quando alguém muda na relação, o outro inconscientemente tem que se ajustar também. Então, começo por mim. Eu não preciso querer controlar o outro, eu posso fazer as coisas, até que o outro desperte. E se não despertar, ele vai ficar para trás. E aí você não pode parar, você não tem que estagnar porque o outro não quer crescimento, né? Você tem que continuar andando e dizer, olha, eu estou indo, se você não quiser ir, eu tenho que ir. Então, dê-se a liberdade de você seguir com a vida. Se o outro quiser, ele vai ter que acompanhar você. Então, veja, uma boa relação é aquela onde você pode ser você. Uma boa relação é aquela onde há espaço para a escuta, para a liberdade, para o crescimento individual e em dupla. Eu sempre digo assim, casal saudável é aquele que se escolhe todos os dias, sem precisar se anular. Então, ninguém precisa se anular numa relação. A pessoa tem que se sentir inteira na relação, né? Eu não tenho que ficar pequeno para caber dentro da relação. Eu tenho que crescer e eu tenho que ter apoio do outro. Então, quais são os sinais de uma relação boa? Vocês têm admiração um pelo outro. Então, perceba isso. O outro está te admirando, porque você precisa querer ser admirado. Uma pessoa que quer ficar estagnada não está pensando em querer que o outro admire, né? Então, vocês têm admiração pelo outro? Vocês se escutam mesmo quando discordam? Porque casamento muitas vezes é isso. Relacionamento saudável é isso. Eu não concordo com a maneira do outro, com a filosofia do outro, com o pensamento do outro, com a maneira de pensar do outro, a maneira de viver do outro. Mas eu sou capaz de escutar o outro. Eu sou capaz de, assim, mesmo que eu não concorde, eu já sei a maneira que o outro que o outro pensa, mas eu sou capaz de escutar. Existe espaço individual para os meus amigos, para os meus sonhos, para o meu tempo a sós. Agora veja, alguns amigos, eu tenho que saber fazer renúncias também. Os dois têm que saber renunciar a muitas coisas. Eu tenho que renunciar à minha vida de solteiro, à minha vida de solteira. Algumas coisas não cabem. Mas assim, ter essa liberdade. Olha, eu gosto dessa amiga, eu vou me encontrar hoje com ela, né? O outro tem que saber disso. Eu não preciso encontrar outra pessoa às escondidas, não é? O outro, mas assim, tem que haver uma confiança muito grande, não é? Ali. Então, eu tenho que ter esse bom senso de saber o que é que não serve mais para essa nossa relação durar, né? Algumas coisas são tóxicas, alguns relacionamentos antigos já não cabem mais, não é? Então, para eu seguir com essa pessoa, comigo, eu tenho que pensar o que é que não serve mais. Mas, assim, perceber, vocês se encorajam e não se podam. Existe isso na relação de vocês? O outro quer crescer, eu não fico podando, eu não fico tolhendo a liberdade do outro de crescer, não, né? O outro pode crescer e eu tenho que querer crescer também. E tem que haver espaço para isso. Numa relação boa, o sexo é conexão e não é obrigação, né? Os dois se encontram, os dois se querem,
Os dois querem aquele momento. E não tem que ser cobrança, não tem que ser... Não, é assim, parceria. Os dois estão bem. Numa relação boa, existe segurança emocional. Alô, Cantor Monteiro, tudo bem? Obrigada pela sua presença. Então, os dois têm que querer. A segurança emocional. Eu estou bem nessa relação? Emocionalmente eu fico melhor nessa relação? Ou o nosso relacionamento é um inferno? O nosso relacionamento pode ser um céu? Pode ser assim, o outro é meu porto seguro? No outro eu me refugio? No outro eu descanso? Porque relacionamento bom é assim. Mas para chegar nesse lugar de maturidade afetiva, eu trago 3 pilares que todo casal precisa cultivar. Uma coisa, clareza emocional. Cada um tem que saber o que sente, tem que saber nomear as emoções, tem que entender os seus gatilhos. E aí eu falo assim, o que é que dispara um mal-estar em você, no relacionamento de vocês? Porque sem isso, você acaba repetindo padrões e você briga pelas razões erradas. Então, olá Carlos Gomes, obrigada pela presença. Olá Delícias Fit BH, obrigada pela sua presença. Participe, deixa essa live rodar, deixa ao vivo, deixa assim as pessoas ouvirem o que você está ouvindo. É assim que você muda. Deixe que eu fale por você as coisas difíceis, pelo menos em algum momento, tá bom? Então, assim, se você percebe que vocês estão repetindo padrões ruins, disfuncionais, é hora de mudar. Veja se vocês brigam pelas razões certas, porque assim, quando a gente briga pelas razões certas, a gente está numa parceria, né? Se um briga com o outro, né, essa relação não para de pé. O mundo já é muito difícil, então o nosso lar deve ser um lugar o nosso relacionamento deve ser um lugar em que os dois se sentem bem, em que assim, o dia lá fora foi difícil demais, mas aqui dentro do nosso lar, dentro desse relacionamento, eu tenho um lugar, eu sei que eu tenho uma pessoa que me apoia. Você sente isso na sua relação? Outra coisa, o outro segundo pilar, então, é uma comunicação consciente. É assim, um falar sem ferir, né? Você sente isso na sua relação? Vocês se falam sem ferir um ao outro? Você é capaz de ter uma escuta consciente, assim, onde cada um é capaz de ouvir sem se defender? O outro começa a falar do que ele quer, do que ele precisa, e você se defende? Ou você escuta? Você tem uma escuta ativa ou uma escuta reativa? Quando você se defende, quando você ouve e já quer se defender, você tem uma escuta reativa. E é preciso ter uma escuta ativa. Ouvir, prestar atenção e falar, puxa, eu não sabia que isso incomodava você, eu vou procurar rever isso, né? Se eu estou magoando você, eu vou rever isso, ter essa postura, né? E ter, assim, acordos de autonomia. Relacionamento bom tem combinados saudáveis. Perceber, assim, qual é o tempo de cada um. Perceber o que é liberdade para você. O que é liberdade para cada um de nós? E como eu posso respeitar o nosso espaço sem me afastar? Como eu posso respeitar o nosso espaço
sem afastar você. Precisa haver acordos, né? O casal imaturo, cada um quer ter a sua liberdade, mas a liberdade de se afastar não é uma liberdade de construir juntos. É um espaço onde cada um quer, assim, sempre precisa de mais de um espaço e não quer, assim, construir nada junto, né? Olha, tá me incomodando, eu preciso toda hora sair. Então, sair da relação, sair do espaço comum. Então, eu não estou querendo mais conscientemente crescer junto com o outro, né? E é preciso o mínimo de esforço para crescer juntos. Os dois deveriam querer crescer juntos, né? Então, se você sentiu que isso faz sentido para você, que você quer construir um relacionamento assim, eu posso ajudar você, porque eu atendo online e presencialmente em Curitiba. Eu tenho o método Dabens voltado especialmente para mulheres que amam demais, porque mulheres que amam demais acabam querendo o controle, acabam querendo estar no controle, e isso afasta o homem, mas às vezes o homem também se sente assim inadequado. Às vezes ele percebe, puxa, eu já perdi muito com isso de gritar, com isso de querer também o controle, querer dominar os passos da outra pessoa, né? Então, os dois têm que estar bem. Então, depois que as mulheres adquirem o meu método Dabens, né, elas podem também adquirir o acesso exclusivo ao meu grupo no WhatsApp, Despertar Feminino, Autonomia e Força. E também eu tenho o meu livro, olha aqui a primeira versão do meu livro, né? E agora esta versão aqui, pela editora Ases da Literatura, está na bio do meu Instagram, está na Amazon. Se você digitar lá Neuza Stort ou 10 Passos para Viver Sem Ansiedade, você vai encontrar esse meu livro. Aliás, esse meu livro vai para a Bienal do Livro Paraná, do Paraná. Eu estarei lá, eu vou compor a mesa no primeiro dia, eu vou ter uma fala lá. Então, me acompanhe, adquira o meu livro, eu posso autografar o seu livro na Bienal, tá? E assim, se essa live de alguma forma tocou você, né? Curta, comente, compartilhe, me chame no direct se você não entendeu alguma coisa, se você quer alguma explicação, né? Se você quiser começar pelo meu livro, comece, mas se você sente assim que você tem dúvida e precisa falar comigo, me chame no direct, tá? Vamos juntos construir relações que curam e não relações que ferem, tá? Eu queria saber se há alguma pergunta, se você quer deixar alguma pergunta, se você quer saber mais do livro, coloque nos comentários livro. Se você quer o meu método Dabens, coloque aí método. Se você quer entrar para o meu grupo exclusivo, escreva grupo, tá? E eu vou procurar falar com você no direct, tá? Começamos uma fala aí. Se você quer meu atendimento, diga sessão ou diga atendimento presencial, atendimento online. Eu posso responder as suas dúvidas. Fale comigo, tá bom? Essa live eu pretendo sempre fazer lives curtas, lives que, assim, colocam o meu posicionamento, e se isso faz sentido para você, mande para as pessoas, fale comigo, mas não fique vivendo uma relação difícil demais, onde você sente que está perdendo o seu espaço, perdendo assim o seu posicionamento. Hoje eu falei sobre como se entregar totalmente
a um relacionamento sem perder a sua identidade. Então, se isso falou com você, se você percebe que está estagnado ou que o seu parceiro estagnou, que você está sozinho na relação, batalhando por uma relação que está assim a cada dia morrendo, né? Se você sente isso no seu relacionamento, eu posso ajudar, tá bom? Se você quiser, este é o momento de você fazer um print e colocar nos seus stories e me marcar @neusstort. Se você quiser fazer o print com o meu livro, tá aqui, tá bom? Coloque isso nos seus stories, mande para mais pessoas essa live, porque eu quero ajudar. Eu ajudo mulheres que amam demais, eu ajudo homens que já sofreram muito e querem estar melhor nas relações. Eu quero ajudar casais que se sentem disfuncionais, que sentem que precisam fazer ajustes, acordos e não estão conseguindo sozinhos, tá bom? Me chama no direct, eu posso ajudar você. Grande abraço, grande beijo, já vamos encerrar a live, tá bom? Tchau.